Olá, assinantes do canal Mentes Iberianas. Estamos aqui de volta com mais um vídeo tratando da hermenêutica e da exegese e automaticamente aplicando essas regras em vários textos aonde, por falta de conhecimento, abandonando-se os princípios hermenêuticos que muitas vezes tanto se fala, mas que não se aplica, provavelmente por falta de conhecimento ou por força do dogma ou talvez até por força da falácia. A hermenêutica é a ciência que rege a leitura, rege com os seus princípios a interpretação dos textos bíblicos. Lembrando que todo texto ele está inserido dentro de um contexto e jamais eu posso emitir algum tipo de conclusão, de uma opinião conclusiva em cima de um texto sem analisar o seu contexto. E, infelizmente, é o que nós temos percebido muito em pregações, em aulas e em ensinos, as pessoas simplesmente pegando textos isolados, arrancando completamente fora do contexto, e aí as interpretações são as mais absurdas possíveis. Não que sejamos donos da verdade, mas pelo menos o objetivo do canal é trazer essas regras para que possam ser aplicadas em todo e qualquer texto bíblico. Então, uma das regras da hermenêutica, para que eu possa ler esse texto, e texto esse que muitos usam para defender uma possível queda de Satanás, está aqui no versículo 14, no versículo 15, aqui em cima também, no versículo de número 13. Então, nós vamos fazer uma análise usando os princípios hermenêuticos e vamos descobrir se cabe a esse tipo de interpretação ou é mais uma interpretação, é mais um conjunto de versículos que foram arrancados do seu contexto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é delimitar esse texto. Delimitar é dar limite a esse texto. Ele provavelmente começa em algum lugar e tem que acabar em algum lugar. Então aqui nós já temos a própria marca e esse texto, ele de fato começa aqui no primeiro versículo do capítulo de número 28. Aqui encerra-se um assunto e aqui começa outro tema e já está falando o tema, profecia contra o rei de Tiro. Esse é o assunto. Então nós vamos tentar descobrir até onde vai esse texto, ok? Então, quando eu analiso, eu vou seguindo aqui no verso de número 10, inicia-se a lamentação, mas é sobre a mesma pessoa, sobre o rei de Tiro. Então, continuamos ainda dentro da perícope, que começa no verso 1 do capítulo 28, e se estende até o versículo 19 do capítulo 28. Por que, evangelista Marcelo Vilaça? A partir do verso 20, inicia-se um outro assunto, um outro tema, um outro contexto. Já não é mais contra o rei de Tiro, já é contra Sidom. Então, a perícope, ela começa no verso 1 do capítulo 28 e se estende até o versículo de número 19 do mesmo capítulo. Vamos então, já que delimitamos o texto, vamos agora trabalhar os textos que são citados dentro do seu contexto para saber se continua sendo sustentada essa posição de que nesses 3 versículos que já foram citados está identificado ali a pessoa de Lúcifer, a pessoa de Satanás. Olhemos o texto. Vou pegar minha canetinha. Verso 1, acompanha comigo.
veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a referência a Ezequiel, dize ao príncipe de Tiro, não é ao diabo, é ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus. Olha o que o coração do rei de Tiro está dizendo: eu sou Deus. E interessante que no verso de número 17 existe a confirmação que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Interessante isso. Continuando. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então está falando de um ser humano, ok? Que tem o seu coração elevado. Então isso foi naqueles dias, e hoje também nós temos algumas pessoas que se acham Deus. Verso 3, olha: eis que tu és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riquezas. Adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Verso 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Será que o diabo era comerciante? Aumentaste as tuas riquezas. Será que havia comércio no céu? E eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Então é evidente que esses versos iniciais está tratando de um ser humano. Verso 6, portanto assim diz o Senhor, porquanto estimas no teu coração, como se for o coração de Deus, já está mencionado aqui no verso de número 2, e também mencionado no verso de número 17. Vamos continuando aqui. Verso 7, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis, percebam o contexto, dentre as nações. No céu tem nações, no céu tem estrangeiros, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. O diabo morrerá, o diabo morreu, mataram o diabo? Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, olha, que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa, que é uma linguagem para ferimento com espada. Verso 10, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, novamente, confirmando aqui o versículo de número 7, porque eu o falei, diz o Senhor do Exército. Essa é a profecia. Avançando aqui para o versículo de número 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeição e formosura, já foi dito aqui nos versos iniciais aqui do capítulo 28. Estiveste no Éden, jardim de Deus,
de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Bem, se o texto refere-se a Satanás, em que momento ele se cobriu de pedras preciosas? Em que momento ele estava no Éden? Já não está mais no Éden? São perguntas que são relevantes caso alguns ainda continuem insistindo que esse texto está falando do diabo. Os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Essas diferenças aqui, por exemplo, tu eras o querubim, até por falta de conhecimento, a palavra querubim, que vem de querub, não significa necessariamente somente uma classe angelical. Os reis, os faraós, eles tinham essa função de querube. Por exemplo, quem conhece a cultura egípcia sabe que as esfinges, eles eram querubes, eles eram protetores. E os reis também tinham essa função de protetor, de proteger o seu povo. Tanto é que em guerras de civilizações antigas, os reis iam para a guerra. Eles não ficavam em seus quartos com seus ar-condicionado ligado, enquanto o seu exército se arrebentava no campo de batalha. Não, o costume era diferente. Então, no próprio texto bíblico, nós temos linguagens figuradas, nós temos simbologias, nós temos eufemismos, nós temos ironias. Então, todos esses recursos, nós temos simbolismo, como aqui, e a palavra querube, ela cabe perfeitamente aplicada a, a um ser humano. E, para não deixar dúvidas aqui, eu quero abrir o texto hebraico, agora na sua tela, e trabalhar aqui no texto hebraico apenas o versículo de número 14, aqui no início, ó, tá vendo aqui o versículo de número 14 na Bíblia hebraica, o verso 14 começa aqui, ó, finaliza o 13 e aqui começa o 14. Olha o que diz: até querub, aqui ó, até querub, queruv, que é um bet, né, seidaguês, queruv, tá certo? Voltando então ao texto em português, agora na sua telinha. Então, tu eras o querubim, tu eras protetor, tu foste ungido, os reis eram de fato ungidos. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até o dia que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Vem de novo a linguagem. Satanás era comerciante de alguma coisa, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Então, com certeza, esse rei aqui, ele angariou muitos tesouros, ele se ensoberbeceu justamente por causa das suas conquistas, ele se ensoberbeceu por causa do tamanho do seu reino, e aí automaticamente Deus, que não é muito fã da soberba, vai tratar de julgar esse rei. Continuando, elevou-se o teu coração, como já foi confirmado aqui no versículo 2 e 3, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Bem, se foi o diabo foi lançado por terra? São perguntas a serem feitas em quem acredita nessa possibilidade.
Diante dos reis te pus. O diabo foi posto diante dos reis para olharem para ti. Estão olhando para o diabo? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Satanás tem santuários, irmão. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, olhando o contexto do texto de Ezequiel, capítulo de número 28, irmãos, assim como o livro de Isaías, capítulo de número 12, olhando esses dois textos dentro dos seus respectivos contextos, não tenho o menor medo de afirmar, não cabe a interpretação de que o verso 13, 14 e 15 fazem alusão a Satanás. E aí, quando olhado dentro do contexto, quando analisado dentro do contexto, que é o capítulo de número 28 até o versículo de número 19, se entende claramente que essas diferenças, essas nomenclaturas aqui, são nomenclaturas simbólicas para tentar dar a dimensão do nível que atingiu o rei de Tiro. E por isso o seu coração se elevou e a profecia é uma profecia de morte para esse rei que se achava Deus. Então, capítulo 28, em minha opinião, fazendo uma análise, delimitando o texto e analisando dentro do contexto, não cabe aqui a interpretação de que os versos 13, 14 e 15 fazem referência a um ser espiritual. Que Deus te abençoe desde agora para todo sempre. Assine lá, se inscreva, divulgue o link e clique no sininho para que possa estar recebendo semanalmente mais vídeos com mais análises usando a hermenêutica e a exegese. Deus abençoe você e até a próxima.